A praça está lotada. Milhares de pessoas, ombro a ombro, formam uma massa silenciosa e pulsante. No centro, o sumo sacerdote, cujo poder é absoluto, e um homem acorrentado, condenado, mas indomado. O sacerdote ergue a mão. O silêncio é tão profundo que se ouve apenas o zumbido do vento e o crepitar das tochas nas mãos dos guardas. O ar cheira a ozônio e medo. Seu crime, anuncia o sacerdote, é mais terrível que qualquer outro. Ele não matou, não traiu. Ele ousou roubar dos deuses sua chama sagrada. Ou seja, ele criou fogo, sozinho. A sentença é executada imediatamente. Um suspiro convulsivo percorre a multidão. Nos olhos das pessoas, o medo se mistura a uma admiração secreta. Como o ato mais vital, a criação de calor e luz pôde se tornar o crime mais grave, pelo que de fato ele foi morto. Essa execução é apenas a ponta do iceberg. Todo o sistema do fogo sagrado está repleto de inconsistências que desmoronam com duas perguntas simples. A primeira destrói a hierarquia. Por que as vestais romanas, a elite da sociedade, eram brutalmente açoitadas se o fogo se apagasse, enquanto as pessoas comuns, para quem a chama era uma questão de sobrevivência, eram proibidas até mesmo de tentar produzi-la? A elite é punida por um erro, enquanto a massa é proibida de possuir a habilidade. É um absurdo. A segunda pergunta diz respeito à própria tecnologia. Como os sacerdotes egípcios podiam invocar o fogo do nada diante de milhares de fiéis durante os principais festivais do templo, se todos os métodos conhecidos na época exigiam fricção ou sílex. Estes não são enigmas históricos. São pistas que levam à solução de uma fraude grandiosa. A resposta para a primeira pergunta nos espera na seção 6 e para a segunda, na seção 4. Esta não é apenas uma história. É a dissecação de um antigo mecanismo de poder, relevante ainda hoje. Daremos a você 7 chaves para abrir essa caixa preta da história. É um arsenal que mostrará como a tecnologia se transforma em controle total. Ao final desta investigação, você saberá, com certeza, 3 coisas. Primeiro, como a religião, o medo e um único conhecimento técnico se entrelaçaram para formar a primeira ferramenta de controle de massas da história. Segundo, porque a proibição do fogo era mais importante para os sacerdotes do que a proibição do assassinato. E terceiro, como esse antigo monopólio afeta nosso mundo neste exato momento. Em apenas 3 minutos, você entenderá como o dom divino foi, na verdade, o primeiro monopólio tecnológico da história. Para entender todo o sistema, é preciso desvendar seu principal mito, o mito do fogo eterno. O mito do fogo eterno não é um dogma religioso. É uma genial estratégia de marketing. Como a habilidade mais simples, a produção de fogo por fricção, se transformou em um ritual sagrado para poucos escolhidos. Os sacerdotes deram uma resposta simples. Existem 2 tipos de fogo. O primeiro é o celestial, puro, concedido pelos céus. Ele só pode ser preservado. O segundo é o terreno, sujo, profano, criado pelos homens.
era uma ilusão conveniente. A realidade era brutal. A questão não era a origem do fogo, mas a posse exclusiva da tecnologia para obtê-lo. Os sacerdotes não guardavam o fogo. Eles o produziam com métodos muito mais eficientes que a fricção comum. Sua chama acendia mais rápido, queimava com mais brilho e podia até ter uma cor diferente. Para as pessoas daquela época, isso parecia magia. Enquanto as pessoas comuns guardavam brasas em potes de barro, os sacerdotes construíam gigantescos complexos de templos. Por que um depósito de fogo precisaria de uma arquitetura tão complexa? A versão oficial. Os templos protegiam a chama sagrada dos elementos e dos inimigos, mas os achados arqueológicos nesses complexos contam outra história. Não eram depósitos, mas os primeiros centros de pesquisa e desenvolvimento da história. O segredo do fogo grego, por exemplo, foi guardado e aperfeiçoado em tais centros por mais de 700 anos. Isso prova uma abordagem sistemática, não um truque isolado. Cavidades ocultas, dutos de ventilação complexos, revestimentos à prova de fogo nas paredes. Eram institutos científicos. E seu principal produto exigia conhecimentos que hoje atribuímos à ótica, acústica e química. Agora, a punição cruel das vestais faz sentido. Por que a elite de Roma era açoitada por um fogo apagado, como se fosse traição de Estado? Segundo a versão oficial, o fogo se apagar era um presságio terrível, a ira dos deuses. A punição era um ritual para apaziguá-los. Mas olhe para isso do ponto de vista da tecnologia. Um fogo apagado não é uma crise religiosa. É uma falha tecnológica que ameaça expor todo o sistema. Se os sacerdotes tivessem que criar a chama novamente diante de todos, seu monopólio ruiria. Segundo Plutarco, o açoitamento era realizado pelo pontífice máximo na escuridão total. As vestais não eram punidas por sacrilégio, mas pelo risco de revelarem um segredo comercial. Mas como esse monopólio se manteve por séculos, se os métodos básicos de fazer fogo eram amplamente conhecidos? A propaganda era apenas parte da resposta. Os sacerdotes desacreditavam o fogo terreno, chamando-o de sujo e impuro. No entanto, o principal trunfo era outro. O fogo celestial deles era, de fato, qualitativamente diferente. Acendia instantaneamente, queimava com mais brilho e por mais tempo. A diferença era como entre uma vela fraca e uma lâmpada elétrica brilhante. Era uma prova visual e irrefutável de sua superioridade, que eliminava qualquer dúvida. Os sacerdotes não possuíam apenas uma tecnologia melhor. Eles possuíam uma física do fogo fundamentalmente diferente. Essa física diferente do fogo consistia em 3 partes. A primeira tecnologia transformava a luz solar em um acendedor divino. As lendas sobre a chama descendo do céu sobre o altar não eram uma metáfora. Espelhos côncavos simples, capazes de acender iscas, já eram conhecidos por Arquimedes. Mas isso era demorado e pouco confiável. Os sacerdotes foram além. Eles usavam não apenas espelhos, mas complexos concentradores parabólicos integrados à arquitetura do templo. Ocultos na estátua de um deus ou no teto, eles focavam um raio de sol em um ponto com temperatura de até 600 graus Celsius.
Isso é suficiente para derreter chumbo. A isca se inflamava não em minutos, mas em 1 ou 2 segundos. No dia do solstício, em uma hora estritamente definida, o raio caía sobre o altar, criando um milagre programado. Mas o sol não brilha sempre. O truque seguinte era ainda mais incrível. Eles aprenderam a criar fogo a partir de pedra e som. O mito das palavras de poder capazes de acender o fogo não é uma alegoria. É a descrição de um mecanismo real. Os sacerdotes descobriram o efeito piezoelétrico 2000 anos antes de sua descoberta oficial. Cristais de quartzo ou turmalina, quando submetidos a uma compressão súbita, geram uma faísca de alta voltagem. É um raio em miniatura. Imagine a cena. O sumo sacerdote pronuncia uma fórmula sagrada. Nesse momento, ele pisa discretamente em uma placa de pressão oculta no chão. Uma alavanca sob o piso comprime o cristal. A faísca salta entre 2 contatos e incendeia um material inflamável no altar. Para milhares de fiéis, o fogo nasce da palavra. E você, conseguiria distinguir tal truque de um verdadeiro milagre? Os truques físicos eram impressionantes, mas o principal segredo de sua onipotência estava na química. O fogo dos sacerdotes frequentemente tinha uma cor não natural: verde, azul, vermelho sangue. A explicação oficial: cada cor era uma mensagem de uma divindade específica. Verde da deusa da fertilidade, vermelho do deus da guerra. Os sacerdotes eram os intérpretes dessa linguagem divina. A realidade era mais prosaica. Eles foram os primeiros pirotécnicos. De forma empírica, descobriram que sais de diferentes metais coloriam a chama. Isso exigia acesso monopolizado a minérios e minerais, e conhecimento para processá-los. No papiro de Ebers, datado de 1500, já existem receitas de pós de malaquita para criar a chama divina verde nos rituais de Osíris. O que parecia ser a linguagem dos deuses era o conhecimento da tabela periódica. Mas todos esses métodos exigiam um impulso: sol, faísca. E se houvesse uma maneira de acender o fogo sem nenhuma causa visível? O que fazer se não há sol para os espelhos e não é possível usar mecânica oculta? Como garantir o milagre em qualquer clima, em qualquer lugar? Os sacerdotes tinham uma desculpa. Se os deuses não davam fogo, significava que o povo os havia enfurecido. Isso transferia a responsabilidade pela falha para os fiéis. Mas eles não podiam contar com a sorte. Tinham um trunfo que funcionava sempre. Na escuridão, na umidade, sem o menor esforço. Era seu botão nuclear, garantindo um milagre sob demanda. O sacerdote podia simplesmente misturar 2 pós ou derramar água sobre uma pedra, e ela se inflamava. Isso violava todas as leis da natureza conhecidas pelas pessoas da época. Eles aprenderam a criar fogo a partir de pó e água. A chave para seu verdadeiro poder estava na química da combustão espontânea. Na próxima sessão, revelaremos seu principal e mais bem guardado segredo. Imagine, o sacerdote coloca oferendas no altar e se afasta. A multidão reza. Passam-se 10 segundos, 20. E, de repente, sem toque, sem faísca, o altar se incendeia com uma chama violeta brilhante.
A explicação para os fiéis era impecável. São os deuses respondendo à oração. Quanto mais forte a fé da multidão, mais rápido o fogo desce. Isso tornava cada um cúmplice do milagre. Mas não era intervenção divina. Era uma reação exotérmica. No altar, sob o disfarce de pó sagrado, era colocado permanganato de potássio. Em seguida, o sacerdote o regava com óleo sagrado, glicerina comum. A mistura se inflama sozinha, com um atraso de até 40 segundos. Essa janela era suficiente para o sacerdote se afastar e a multidão acreditar no milagre. A temperatura da chama ultrapassava 1000 graus, mais quente que qualquer fogueira. O engano era perfeito. Mas de onde eles obtinham esses componentes? Acontece que eles estavam à vista de todos. Permanganato de potássio e glicerina no Antigo Egito? Parece um anacronismo. Os opositores dessa teoria dirão, foi uma coincidência. A pirolusita, fonte do permanganato, era usada como corante. A glicerina era um subproduto da fabricação de sabão. Suas propriedades inflamáveis foram descobertas por engano. Mas o papiro de Ebers prova o contrário. Era uma busca sistemática por substâncias ativas, disfarçada de alquimia. Eles não tropeçaram em uma receita. Eles criaram deliberadamente o primeiro livro de receitas de milagres do mundo. Tinham um arsenal completo. Uma mistura de cal viva e enxofre se inflamava em contato com a água. Isso prova que eles não possuíam apenas um truque, mas toda uma disciplina científica. Ter tal conhecimento é uma coisa, mas como mantê-lo em segredo por séculos? Por que ninguém revelou o segredo? Por que ninguém conseguiu replicar o experimento? A versão oficial era o medo da ira dos deuses. Duvidar era sacrilégio. A realidade era mais simples e dura. O segredo do fogo grego em Bizâncio, herdeiro direto desses conhecimentos, foi guardado como segredo de Estado por mais de 700 anos. A pena por revelá-lo era a morte não apenas para o culpado, mas para toda a sua família. Não era religião, era contra-espionagem. O sistema de proteção consistia em 3 barreiras. A primeira, o medo religioso para a multidão. A segunda, a execução exemplar para os que duvidavam. A terceira, e mais confiável, uma hierarquia de iniciação, onde a receita completa era conhecida apenas por alguns no topo. Conhecemos a tecnologia, mas como um único truque permitiu controlar nações inteiras. Parece que desvendamos o truque, mas como uma reação química se transforma em poder sobre tribunais, economia e guerras. A resposta simples: quem controla o fogo, controla a sobrevivência. Calor, comida, proteção. É um poder direto e utilitário. Mas os sacerdotes foram além. Eles não apenas vendiam um recurso. Eles transformaram a tecnologia em ideologia na base do calendário, da justiça, da estratégia militar. Eles não controlavam os corpos das pessoas, mas sua visão de mundo. Eles não possuíam um isqueiro. Eles possuíam um controle remoto da própria realidade. Conhecer o segredo é como ter mãos fortes, mas transformá-lo em um sistema de controle é aprender a manipular o sistema nervoso de toda uma sociedade. A tecnologia era apenas a chave.
Na próxima sessão, veremos qual porta eles abriram com ela. Como o fogo do templo podia determinar quando os camponeses deveriam semear e colher? Eles não podiam se guiar pelo sol? A versão oficial: os sacerdotes, como guardiões do conhecimento, simplesmente ajudavam o povo. Os principais rituais de fogo estavam ligados aos dias de solstício e equinócio, dando um sinal preciso para o início dos trabalhos. Parece uma função social útil, mas as fontes escondem o principal. Os sacerdotes não seguiam o calendário, eles o controlavam. Apenas após o ritual de acender o novo fogo, era permitido iniciar o plantio. Toda a economia de uma sociedade agrária se tornava refém de um único ritual. As sementes para o plantio eram distribuídas somente após a bênção, e o dízimo era coletado durante a festa da colheita, também ligada ao fogo. A desobediência significava a morte econômica. Assim, o templo controlava até 90% de toda a produção de grãos. Mas eles não controlavam apenas a comida. Controlavam também a justiça. O que era o ordalho pelo fogo? E por que as pessoas acreditaram por séculos em sua justiça? Como uma pessoa podia atravessar as chamas e sair ilesa? A explicação para os fiéis era simples. Os deuses protegeriam o inocente e o fogo não o tocaria. O culpado queimaria. Isso criava uma ilusão de imparcialidade. Mas os números destroem essa imagem. Os absolvidos eram sempre as pessoas certas. Não era magia, mas tecnologia. Os sacerdotes conheciam segredos de proteção contra o fogo. Roupas tratadas com uma solução de alúmen resistem à exposição direta às chamas por até 10 segundos sem pegar fogo. Isso é suficiente para um resgate milagroso. A pessoa certa era preparada para o teste. A errada, não. O fogo se tornou a ferramenta ideal para a repressão política. Qualquer oponente podia ser legitimamente eliminado pela vontade dos deuses. Eles decidiam o destino de indivíduos, mas seu poder se estendia também ao destino de nações inteiras. De que maneira um sacerdote com uma tocha poderia ser mais influente que um general com um exército? Antes de uma batalha importante, acendia-se o fogo sagrado para obter a bênção e elevar o moral das tropas. Isso parece um apoio religioso padrão. Mas os sacerdotes podiam controlar totalmente esse processo. Se um governante queria a guerra e os sacerdotes eram contra, o fogo, milagrosamente, não acendia. Isso era interpretado como um mau presságio, e nenhum soldado ia para a batalha. Os sacerdotes se tornavam a instância máxima que aprovava a política externa. A Pítia, sacerdotisa em Delfos, inalava a fumaça de folhas de louro e proferia suas profecias. Sua resposta enigmática em 400 a.C. convenceu os atenienses a confiarem nas muralhas de madeira, sua frota, e vencer a batalha de Salamina. Esse sistema de controle total funcionava perfeitamente, mas se baseava em um elemento-chave: o medo consolidado em lei. Por que as pessoas não se rebelavam contra uma manipulação tão onipresente? A resposta parece simples: o poder da propaganda. O fogo era tão divinizado que a ideia de desobediência parecia um sacrilégio. Mas a fé, por si só, não era suficiente. Todo sistema de poder precisa de leis.
cruéis, visíveis e inevitáveis. Os sacerdotes conseguiram criar leis onde qualquer atentado ao seu monopólio do fogo era equiparado à traição de Estado. Eles criaram um sistema legal onde o roubo do fogo, ou seja, a tentativa de reproduzir a tecnologia de forma independente, era punido de forma mais severa que o assassinato de uma pessoa. Porque o assassinato tirava a vida de um, mas o roubo do fogo ameaçava o poder de todos. Essa transição foi como o congelamento da água. O que era flexível, o medo e a tradição, transformou-se no gelo sólido e inquebrável da lei, que acorrentou a sociedade por séculos. Eles escreveram uma lei que não protegia as pessoas, mas a tecnologia. Surge uma questão paradoxal. Como pôde acontecer que, em códigos antigos onde o homicídio culposo era punido com uma multa de 12 bois, a tentativa de criar fogo era punida com a queima na fogueira? A explicação oficial dos sacerdotes era impecável. O assassinato é um crime de um homem contra outro, uma conexão horizontal. Mas o roubo da chama divina é um crime contra os próprios deuses, um desafio vertical, um pecado incomparavelmente mais grave. Mas a realidade era muito mais pragmática. Para a casta dominante, o assassinato de um plebeu era apenas uma perturbação da ordem, um problema local. Já um homem capaz de acender fogo por conta própria era uma ameaça sistêmica. Ele não atentava contra os deuses. Ele atentava contra toda a estrutura de poder, economia e conhecimento. Ele não era um sacrílego, era um terrorista tecnológico. E sua punição não era apenas uma execução, mas um espetáculo de horror cuidadosamente orquestrado. Esse espetáculo era encenado com uma teatralidade incrível. Por quê? Afinal, poderiam simplesmente matá-lo. As execuções públicas eram a norma, mas os detalhes desse ritual mostram outra coisa. O ladrão de fogo não era queimado na chama sagrada do templo. Ele era queimado no mesmo fogo impuro que tentou criar. Era uma lição visual martelada na consciência. Sua criação ilegal o destruirá. Plutarco descreve como, antes da execução, um silêncio total reinava na praça, quebrado apenas pelo crepitar da fogueira e pelo murmúrio ritual do sacerdote. O objetivo principal não era punir um, mas paralisar mentalmente milhares. Esse terror era direcionado para fora. Mas o sistema também exigia uma disciplina de ferro internamente. Isso nos leva de volta ao enigma das vestais romanas. Então, por que as vestais, guardiãs do fogo, enfrentavam apenas um açoitamento brutal e não a morte quando o fogo se apagava? Sua falha parece ainda mais grave. A versão oficial, seu alto status aristocrático as protegia. Mas a questão não era o status, e sim o tipo de crime. O rebelde roubava a tecnologia, era um inimigo externo, sujeito à aniquilação total. A vestal, por outro lado, cometia uma negligência profissional. Ela não era uma inimiga, mas uma funcionária valiosa, porém faltosa, da corporação. Ela não precisava ser destruída, mas punida de forma exemplar para manter a disciplina interna. Segundo Tito Livio, havia apenas 6 vestais em Roma, o que tornava cada uma um ativo insubstituível. Esse sistema de 2 pesos e 2 medidas era genial,
parecia inabalável. Você já viu como, por falhas idênticas, os de dentro e os de fora são punidos de maneiras diferentes? Será que esse controle total foi tão eficaz que ninguém jamais tentou desafiá-lo? Será que o medo venceu completamente a curiosidade? À primeira vista, qualquer resistência parecia inútil. Contra o poder do Estado e da religião, um indivíduo era impotente. Mas é precisamente quando um sistema parece absoluto que as rachaduras aparecem. Houve rebeldes. Suas histórias foram apagadas das crônicas oficiais e suas ações rotuladas como heresia. O sistema os chamava de criminosos e sacrílegos. Mas, do ponto de vista da história, eles foram os primeiros cientistas, inventores e revolucionários. No próximo capítulo, vamos resgatá-los do esquecimento e contar a verdadeira história daqueles que ousaram desafiar os deuses pela humanidade. Quem foi o primeiro que, ao olhar para o fogo sagrado, sentiu uma pontada de dúvida em vez de reverência? O que o fez ver um truque onde os outros viam um milagre? Seu nome não era Prometeu. Ele não era um titã. Vamos chamá-lo de Amon, um oleiro de Mênfis, cujas mãos conheciam a argila e o fogo melhor do que as orações. Sua força não estava nos músculos, mas na atenção aos detalhes. O estranho pó violeta, nas mãos do sacerdote após o ritual, o cheiro adocicado e incomum do óleo. Sua rebelião começou com uma pergunta simples. Por que algo que todos precisam para viver pertence apenas a alguns escolhidos? Ele via os filhos de seus vizinhos morrerem de frio, enquanto a chama eterna ardia no templo. E uma noite, arriscando tudo, ele se infiltrou no depósito do templo. Ele não procurava ouro. Procurava uma resposta, e a encontrou. 2 potes de barro, um com um pó violeta, outro com um óleo espesso como mel. Mas descobrir o segredo é apenas o primeiro passo. Em sua oficina secreta, sob o manto da noite, Amon tentou recriar o milagre, e falhou repetidamente. A mistura ou não acendia ou inflamava-se instantaneamente, queimando suas mãos. Ele não conhecia as proporções nem a pureza dos componentes. Seu método era como a água buscando um caminho através das pedras. Cada erro não era um fracasso, mas apenas eliminava uma rota incorreta. Ele começou a pensar como um cientista. Mudava um componente de cada vez, esperava, observava. E então, em uma das noites, após dezenas de tentativas, aconteceu algo que o separou para sempre do resto da humanidade. Em uma tigela de argila, a mistura sibilou suavemente, uma leve fumaça subiu e, 30 segundos depois, sem faísca, sem toque, uma chama firme e constante se acendeu. Nesse momento de triunfo, ele entendeu. Tinha em suas mãos o poder dos deuses e uma sentença de morte. Por que ele não se tornou o novo sumo sacerdote? Não fundou seu próprio culto? Porque seu objetivo não era tomar o poder, mas destruí-lo. Seu plano era ingênuo e genial. Ele foi à praça para entregar o fogo aos seus conterrâneos. Pensou que seria recebido como um libertador. A realidade foi outra. As pessoas, cujas mentes foram acorrentadas pelo medo por séculos, recuaram de seu fogo como se fosse uma praga.
Elas não viram um presente, mas um sacrilégio terrível que atrairia a ira dos verdadeiros deuses sobre todos. Ele não foi traído pela guarda. Foi denunciado por seu próprio irmão. Não por maldade, mas por um pânico aterrorizante por sua família, que os sacerdotes destruiriam por acobertá-lo. Ele foi capturado diante daqueles que tentou salvar. Você já viu a ajuda ser rejeitada por medo? Ele perdeu, olhando para sua execução naquele mesmo fogo impuro que ele criou, parece que sim. Seu sacrifício foi em vão. O monopólio apenas se fortaleceu. O medo se aprofundou. Mas o sistema cometeu um erro. A execução, destinada a apagar sua memória, o transformou em uma lenda imortal. O sussurro sobre o oleiro, que roubou o fogo dos deuses, passou a ser transmitido de boca em boca. Ele não destruiu a prisão, mas mostrou aos outros prisioneiros que ela tinha muros. Ele plantou a semente da dúvida, que germinou através dos séculos. Sua ideia foi como uma semente lançada em solo rochoso. A planta morreu, mas a semente permaneceu na terra, esperando seu tempo. No entanto, o preço desse sistema secular, que ele tentou quebrar, foi mais terrível do que a vida de um único herói. Esse preço foi pago por toda a civilização. Qual foi esse preço? Aqui está o principal paradoxo de nossa investigação. Porque entre a primeira fogueira, acesa pelo homem há 1,5 milhão de anos, e a primeira fundição de cobre, 9.000 anos antes de Cristo, existe um abismo no qual cabe toda a história de nossa espécie? A resposta padrão. Foi um caminho longo e natural. Faltava temperatura, conhecimento, tecnologia. A realidade era brutal. O progresso não foi lento, foi artificialmente interrompido. A metalurgia é uma consequência direta de experimentos com fogo de alta temperatura. Mas quem ousaria construir o primeiro forno de fundição se, por qualquer fogueira fora do padrão, o esperava uma morte agonizante? Cada vez que um antigo oleiro obtinha acidentalmente minério derretido em seu pote, ele não celebrava a descoberta. Ele destruía as evidências em pânico para não ser acusado de heresia. Não perdemos anos, perdemos milênios. Mas a estagnação tecnológica é apenas a ponta do iceberg. O golpe principal não foi desferido contra a tecnologia. Foi desferido contra o próprio mecanismo do conhecimento. Como a proibição do fogo pôde deter o desenvolvimento da matemática ou da astronomia? Aparentemente, de forma alguma. São áreas diferentes. Mas os números destroem essa imagem. Bizâncio guardou o segredo do fogo grego por mais de 700 anos, e mesmo em segredo, ele impulsionou o império. Agora, imagine o contrário. A proibição dos sacerdotes não era direcionada ao fogo em si. Era uma proibição ao experimento, à curiosidade, ao próprio método de tentativa e erro. Ela martelava na cabeça de milhões uma única diretriz. Não tente entender como o mundo funciona. Apenas acredite em nós. Seu principal crime não foi esconder uma receita. Foi o assassinato do método científico em seu nascimento. Eles protegiam seu poder, mas o preço foi a castração cognitiva de civilizações inteiras. Vamos imaginar um mundo onde isso não aconteceu, onde o rebelde Amon foi recebido como um herói. No início, as mudanças parecem modestas.
cerâmica de melhor qualidade, casas mais quentes, novos alimentos. Mas isso é apenas o primeiro passo. Experimentos livres com fogo são um caminho direto para a metalurgia do ferro e do aço já no Antigo Egito. E isso, por sua vez, leva a máquina a vapor nos tempos de Arquimedes. Herón de Alexandria criou seu protótipo já no primeiro século d.C., mas permaneceu um brinquedo. Não havia tecnologia para a produção em massa de metal. Imagine navios a vapor no Nilo, ferrovias no Império Romano, a Revolução Industrial 2000 anos antes. Quantos gênios, iguais a Da Vinci, foram queimados em fogueiras por tentarem construir o primeiro forno de cozimento? Quantos Arquimedes morreram no anonimato porque foram proibidos até de pensar em experimentar? Essa história parece um passado distante. Mas será mesmo? O monopólio do fogo caiu. Prometeu, no final, venceu. Então, a luta acabou? À primeira vista, sim, o fogo está acessível a todos, o conhecimento científico está aberto, mas o cenário muda quando percebemos. Apenas a tecnologia mudou, não o mecanismo em si. O fogo sagrado de hoje são outras chaves para a sobrevivência e o poder. Acesso à energia, tecnologias genéticas, inteligência artificial, informação. Esse mecanismo funciona como uma peneira antiga. A forma dos buracos muda, mas o princípio de separar os não iniciados dos escolhidos permanece o mesmo. Os antigos sacerdotes se foram, mas seu arsenal de métodos permaneceu. Eles simplesmente trocaram as vestes rituais por ternos de negócios. Na parte final, reuniremos todas as 7 chaves de nossa investigação. Você receberá uma ferramenta que permitirá ver como essa antiga fraude continua a moldar nosso mundo agora mesmo. Nós não apenas contamos uma história. Nós montamos o arsenal de Prometeu, um conjunto de 7 chaves que desvendam esse mecanismo de poder. É um sistema replicável. Passo 1. Monopólio tecnológico. Tudo começa com a tomada de controle sobre um recurso-chave, que é declarado um dom divino. Passo 2. Complexidade artificial. A tecnologia é intencionalmente tornada inacessível através de truques ópticos e mecânicos para criar um abismo intransponível entre os iniciados e a multidão. Passos 3 e 4. Criação do milagre e sua monetização. O truque químico é usado como justificativa ideológica para o poder, e então esse controle se transforma em poder econômico e político real sobre toda a sociedade. Esses 4 primeiros passos são a base do monopólio. Mas como fazê-lo funcionar por séculos? Os 3 elementos seguintes respondem a essa pergunta. É o sistema de proteção. Passo 5. Consolidação legal. Cria-se uma lei especial onde o atentado à tecnologia, o roubo do fogo, é equiparado à traição de Estado e punido mais severamente que o assassinato. Passo 6. Supressão da dissidência. O sistema destrói de forma exemplar e cruel quaisquer rebeldes que tentem quebrar o monopólio. Eles são transformados em hereges e inimigos do povo para intimidar os outros. E o passo 7, final, freio ao progresso. A consequência inevitável é a estagnação.
A paralisação tecnológica que mata a civilização é paradoxalmente benéfica para os monopolistas manterem seu status. Aí está, o esquema completo de 7 passos. Desmontamos o mecanismo antigo. Agora, vamos ver como ele funciona em um mundo onde todos têm um smartphone. Agora que você tem este arsenal, você vê o que está oculto para os outros. O que é o fogo sagrado hoje? O código-fonte da inteligência artificial? Patentes de engenharia genética? O controle sobre os fluxos globais de dados? Quem são os sacerdotes modernos? Gigantes da tecnologia? Corporações farmacêuticas? Estados que constroem seus templos na forma de laboratórios fechados e data centers? E o que são as leis do fogo modernas? Leis de propriedade intelectual ou de segredo de Estado? E quem são os hereges modernos queimados em fogueiras digitais? Hackers, biohackers, defensores da informação livre. Hoje, apenas 5 empresas de tecnologia controlam um volume de dados equivalente a todos os livros já escritos pela humanidade, multiplicados por 300 mil. Agora que você vê o quadro completo, resta a pergunta mais importante. Esta não é uma simples história sobre sacerdotes maus e rebeldes bons. É uma escolha eterna entre 2 caminhos. A posição dos sacerdotes: eles garantiam estabilidade, ordem e previsibilidade. Seu sistema, construído sobre o engano, prevenia guerras por recursos e dava segurança às pessoas. O preço: estagnação e falta de liberdade. A posição dos rebeldes: eles buscavam a verdade, o conhecimento e o progresso para todos. Suas ações levavam ao caos e à destruição da ordem estabelecida. Mas foram eles que impulsionaram a civilização. O preço: risco e instabilidade. Agora que você vê os 2 lados, a pergunta principal é para você. Quem, na sua opinião, estava certo nesta luta eterna? Escreva nos comentários apenas uma palavra. Sacerdotes, se você é a favor da ordem e da estabilidade, ou rebeldes, se você é a favor do progresso e da liberdade. Vamos ver qual de nós é maioria.